Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos hoje no dia 590 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos continuar aqui o capítulo 3 da carta de Paulo, a primeira carta de Paulo a Timóteo. Amém? Agora falando sobre a questão do diaconato, né? A gente falou aqui da questão dos bispos e agora vamos falar sobre os diáconos. Tá? Versículo 8 diz assim: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa, e também sejam estes primeiramente experimentados, testados, experimentados. E se mostrarem irrepreensíveis, lembra dessa palavra? Primeira palavra que falou a respeito dos bispos, agora está falando aqui também. Irrepreensíveis. Se mostrarem irrepreensíveis após isso tudo, após esse teste, que eles exerçam o diaconato. Tá? Bom, vamos lembrar que o diaconato ele foi estabelecido lá em Atos, lembra? Atos 6. Vamos lá em Atos capítulo 6, onde havia ali uma discussão, uma murmuração entre os helenistas e os hebreus, porque as viúvas estavam ficando esquecidas na distribuição da comida. E aí os 12 convocaram uma comunidade, os 12 apóstolos, discípulos, e eles decidiram ali que não era razoável que eles assumissem esse serviço de estar servindo, esses serviços mais que demandam um tempo maior, uma atenção maior, um cuidado maior, né, de servir as mesas, de distribuir comida e etc., porque eles decidiram que eles deveriam estar mais focados na palavra de Deus, em ensinar a palavra de Deus, levar as boas novas. Então, eles seriam ali como os bispos, né? E eles decidiram instituir ali os diáconos, né? E eles falaram assim: escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. E quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, foi uma divisão aí de tarefas que eles decidiram e foi muito interessante isso, né? Dentre esses 7 primeiros estava Estevão, né? Estavam os 7 primeiros, eles são descritos aqui, né? Filipe, Prócoro, Nicamor, Timão, Pármenas, Nicolau, e estava também Estevão. Né? E Estevão, ele era uma pessoa cheio da graça e do poder, pregava, fazia milagres, grandes sinais e prodígios, e foi o primeiro mártir cristão, né? Logo no capítulo seguinte, né? Logo na sequência aqui do livro de Atos, ele é apedrejado depois de fazer um discurso lindo, maravilhoso, e ele foi com toda a intrepidez, ele foi ali, enquanto ele estava sendo apedrejado, ele estava dando glória a Deus e pedindo inclusive para Deus perdoá-los, não imputar esse pecado de apedrejar ele, né, àquelas pessoas que estavam cometendo esse grande equívoco, né, falando que eles não sabem o que fazem, assim como Jesus fez. Então, assim, já o primeiro mártir foi um diácono. E o diaconato é uma coisa muito, muito importante dentro das igrejas, e por isso que ele coloca aqui várias e várias coisas, né? Irrepreensíveis, da mesma forma que os bispos. E ele continua, ele fala que da mesma sorte quanto às mulheres, né? Aqui a gente não sabe exatamente se ele está falando das mulheres dos diáconos ou as mulheres
diaconisas, né? Mas, enfim, de qualquer forma, ele está se referindo aqui às mulheres. Quanto às mulheres, é necessário que sejam elas também respeitáveis, não maldizentes, aquelas fofoqueiras, né, vamos dizer assim, temperantes, ou seja, que tenham domínio próprio, né, que dominem o seu temperamento e sejam fiéis, fiéis em tudo. Olha, a primeira qualidade que ele colocou aqui, respeitáveis. Né? A gente sabe que homem e mulher, principalmente marido, esposa, a coisa que mais o homem precisa num relacionamento é ser respeitado. E a coisa que a mulher mais precisa é ser amada, ser protegida, né? Sentir ser. Então, e ele coloca aqui, né, interessante, primeira qualidade, serem respeitáveis. Bom, continuando aqui, versículo 12, o diácono seja marido de uma só mulher, logicamente, assim como os bispos, e governem bem os seus próprios filhos e a própria casa, tá? Também da mesma forma que ele colocou aqui dos bispos, né? E eu falo novamente aqui, repito, a mensagem do meu bispo, o bispo Robson, que fala, né? Família, laboratório da nossa missão. É dentro de casa, a gente tem que saber governar a nossa casa, tratar as pessoas bem, com amor, com respeito, né? Os filhos, a esposa, as pessoas do nosso convívio diário na nossa casa. Isso é fundamental. E dentro do que ele fala aqui, né, os diáconos eles têm que ser testados, experimentados, irrepreensíveis e começando, lógico, dentro da sua própria casa. E ele termina aqui falando sobre o diaconato dizendo, versículo 13, pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Jesus Cristo. Olha que interessante, né? O diácono, a raiz dessa palavra, diácono é servo, né? E o próprio Jesus, ele veio para servir, né? Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele veio como um modelo, ele lavou os pés dos discípulos, ele veio para servir, para amar, para morrer naquela cruz. Então, o diácono é aquele realmente que imita Jesus nessa característica dele de servo, de servir, de lavar os pés, de estar atento às necessidades, né, da igreja, das pessoas de dentro e de fora da igreja, para servi-las. Então, logicamente, olha que legal, as pessoas que desempenham bem, com excelência, né, o diaconato, elas alcançam o quê? Intrepidez na fé, elas alcançam uma preeminência em Jesus Cristo. Amém? Então é isso, ficamos por aqui hoje falando sobre o diaconato, a importância disso. E todos nós, diáconos ou não, devemos entender que é importante nós servirmos mais do que sermos servidos. Tá? O exemplo que Jesus nos deu é de servir. Como está o seu pilar servir? Nós costumamos aí no coaching integral sistêmico colocar o pilar servir entre os 11 pilares importantes da nossa vida. Como está o teu pilar servir? Você tem servido o próximo? Você tem se dedicado a algum projeto social? Você tem dedicado o seu tempo? Você tem dado o seu tempo com qualidade para alguém, para alguma causa importante? Tá? Fica aí essa pergunta, tá bom? E é isso. Obrigado, Senhor. Vamos orar. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por nos trazer esse exemplo do diaconato, dos diáconos, mas também que nós possamos ser pessoas como Cristo, né? Servindo, nos dedicando, né? Com todo respeito, né? Com todo bom temperamento,
com domínio próprio, cuidando principalmente bem, em primeiro lugar, da nossa casa. Amém? Que possamos assim encontrar intrepidez, que a nossa fé possa crescer, que possamos desenvolver e crescer em Cristo. Que Cristo, na verdade, cresça em nós e que nós possamos diminuir, assim como João Batista falou, que eu diminua e que Cristo cresça. Então, que Cristo cresça em nós, que sejamos cada vez mais servidores uns dos outros. Obrigado, Jesus, te recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Então é isso, um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.